Saudações a todos vocês, em todo lugar onde vocês estão. Eu saúdo todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, em todo o território nacional, do Rovuma, Maputo e do Zumba às praias do Índico. E saudações ao presidente do povo, VM, Venâncio Mondlane, que está de serviço na cidade da Beira, província de Sofala. Ok. Eu escutava algumas palavras quando ele estava a dar informação à imprensa, dizendo que é importante Beira realizar tudo o que precisa se realizar das conferências mais importantes ou convenções do Partido Anamola, por causa do histórico de Sofala, né? É uma província que sempre resistiu à ocupação estrangeira. Você volta para o Império de Marave, os sofaleses, os beirenses nunca aceitaram a dominação estrangeira. E depois veio a Frelimo, a Renamo nasceu da própria Frelimo, com André Matsangaíse, não aceitou a dominação. Continuou na cama e até hoje se virou o melhor município governado pela família, portanto, do nosso malogrado irmão, né? Que faleceu e deixou Lutero Simão. Beira tem um outro exemplo, né? Mas muito obrigado. Enfim, eu recebo vocês nesta revista, a revista semanal. Portanto, é a revista global das notícias na ABA-TV, AZ-TV ao vivo e Rádio Azaf. Sexy nesse exato momento. Aqui está a saída do presidente Venâncio Mondlane. Esta é a saída do presidente Venâncio Mondlane do aeroporto internacional da Beira. A ser apresentado a alguns delegados que fazem parte desta força política, Partido Anamola. Ele vai saudando cada um deles de forma calorosa e respeitosa, sobretudo. Bem trajados todos, das t-shirts do momento. Anamola, a marca do povo e da democracia nacional. Moçambicanos, iniciamos assim o evento único do partido. Contamos aqui com a presença massiva do corpo da imprensa local. Amigo. Pode passar um pouco atrás. Agora, quando a gente diz Anamola, podemos
Penso que o presidente chegou aqui à cidade da Beira. O que nos traz neste ponto? Bom, muito obrigado pelo carinho todo aqui da Beira, sempre que for uma cidade quente. Por isso chama-se o caldeirão do Chiveve, não é? Bom, o que é que nós trazemos aqui? Nós vamos ter basicamente 3 dias de muita atividade política, de trabalho interno e também, digamos assim, de trabalho público. O trabalho público vai ser no sábado, portanto vai ser o lançamento do partido e da marca do partido. Vai seguir depois uma pequena marcha, tal convívio com o povo da Beira. E depois vamos ter 2 dias, portanto vamos ter dia 20, vamos iniciar, dia 21 vamos ter já numa sala de sessões, vamos ter um período da manhã a apresentação de vários temas da atualidade econômica, social, política. Portanto vai ser mais a parte do debate, da análise, da partilha de percepções sobre a realidade política, económica e social. E no período da tarde estaremos a portas fechadas, começa já o trabalho interno, que basicamente uma das partes mais importantes vai ser a aprovação das normas de funcionamento. Sabes, o partido ainda é muito novo, não temos nem sequer, temos um pouco mais, vamos fazer um mês, praticamente temos um mês de vida. Então temos que ter normas que permitam funcionamento normal. Então temos 8 normas por aprovar. Então essas 8 normas têm que ser estudadas, têm que ser debatidas, apreciadas e depois aprovadas. Depois da apreciação dessas normas, significa que o Conselho Nacional já poderá funcionar em pleno, porque já terá um instrumento que regula o funcionamento do próprio Conselho Nacional. Depois disso, teremos outros temas importantes, são vários, mas talvez a parte mais importante que eu possa referir aqui vai ser a apresentação do plano de atividades para o ano 2025, já está praticamente no fim de 2026. Teremos também as linhas gerais do plano estratégico da Anamola para os próximos 10 anos. E também, naturalmente, talvez o ponto mais alto vai ser a marcação da data e local da Convenção Nacional, que os outros chamam de Congresso, nós chamamos de Convenção Nacional. Portanto, penso que esses vão ser os momentos mais marcantes, mais estruturantes daquilo que a gente vem fazer aqui na Beira. Então, basicamente é isso. Fortalecer as estruturas internas do partido, os órgãos do partido, para que eles possam estar legitimados para funcionar normalmente e começar a projetar também as próximas eleições, como vocês sabem, 2028, 2029, vamos ter autárquicas e gerais. Então, basicamente, é isto que a gente vem fazer aqui na Beira. Senhor Presidente, por que a escolha da cidade da Beira para proceder ao seu lançamento oficial do Partido Anamola? Olha, várias razões, não uma só. Tem razões de âmbito económico, não é? Sendo uma cidade que está na zona mediana do país, então permite a racionalização de custos, né, em termos económicos. Outra questão também é que a cidade da Beira, eu acho que merecia uma espécie de homenagem por tudo aquilo que ela representa em termos de democracia moçambicana, na história democrática de Moçambique. A cidade da Beira representou sempre marcos fundamentais, sobretudo nas transformações estruturantes da nossa democracia. Então, por essas razões, isto não é de agora. A própria história diz, desde o tempo colonial, a cidade da Beira sempre foi um caldeirão, digamos assim, de transformações políticas e sociais muito intensas. Então, por essa razão, nós achamos que é uma forma também de homenagear a cidade da Beira, a população da Beira, por terem sido sempre uma população com um sentido cívico muito elevado, com uma cultura política muito consolidada, pessoas que têm uma visão muito própria do país, têm muita clareza de que tipo de sociedade é que querem. Então achamos que era uma boa homenagem a prestar à cidade da Beira. Mas também, por outro lado, também a cidade da Beira, digamos assim, acho que é a zona libertada mais clara, mais evidente, mais consolidada de Moçambique. Também eu acho que por aí é mais uma razão para a gente estar aqui. Senhor Presidente, recentemente o partido Frelimo acabou por afirmar que na cidade da Beira não temem e não sentem-se ameaçados com a sua presença na cidade da Beira. O que o senhor Presidente tem a dizer com isto? Sim, porque essa afirmação está bem dita. Eles não temem, não se sentem ameaçados na cidade da Beira.
eles temem e sentem-se ameaçados em todo Moçambique. Então eles estão certos, sim. Caso eleições se realizassem mesmo amanhã, como é que seria nessa altura? Se realizasse amanhã, eu acho que um bom inquérito de norte a sul do país, de este a oeste, eu acho que claramente, sabes, o partido que mais cresce, o partido mais falado em Moçambique, o partido mais atraente de Moçambique, não há dúvidas de que é a Anamola. E só para dar-te um exemplo, o Salomão Moiana disse que viu uma coisa única em toda a história de vida que ele tem. Diz que nunca tinha visto uma formação política ou um partido que é combatido antes de nascer. Isso aconteceu com a Anamola. Então significa que não há dúvidas nenhumas de que neste momento a Anamola, apesar de só ter um mês de vida, é o partido com maior potencial para ganhar tanto as eleições autárquicas como as eleições gerais. Isso não há dúvidas absolutamente nenhumas. Uma mensagem que deixa especial, numa altura que encontra-se cá na cidade da Beira, uma mensagem que deixa especial a todo o povo moçambicano. Bom, a mensagem especial que eu deixo ao povo moçambicano é que não godolem, porque definitivamente essa independência genuína, verdadeira, que o povo moçambicano pretende, agora aqui começa uma luz muito grande para mostrar que essa independência falta só um pouquinho, já está próximo a chegar. Anamola! Quero dire Anamola, o quê? Lapela. Portanto, vocês estão todos bem-vindos. Olha, nós vamos olhar nesta revista semanal, nós queremos ver um pouco sobre a situação do partido no poder em Moçambique e o chefe de Estado que anunciam a perseguição contra a mídia. Ele não tem nenhum ano no governo, o senhor Chapo agora já propõe calar a oposição na mídia, falando que não pode criticar o Estado. Nós vamos ver um pouco isso. Eu quero te falar a verdade, você precisa ter essa cultura de pegar semanalmente as informações da revista Global das Notícias, porque as nossas notícias são diferentes. Olha, as nossas notícias, elas incluem comentário, então você tem 100% de informações. Então nós vamos ver um pouco isso. Também Malawi, ok, o Dr. Chakwera foi tirado do poder por Peter Wamutharika. Aquilo ali é tsunami que está acontecendo no Malawi. Um presidente que não consegue o segundo mandato, eu acho que é muita desorganização, não é verdade? Começou pela morte do seu vice-presidente, que caiu de avião. Depois, o Malawi não tem combustível de novo, são filas, pessoas, para ter 1 litro de combustível é um problema, eles têm que entrar em Moçambique para ter combustível. Mas, enfim, ok. Nós vamos ver também tanto a situação do mundo em geral. So, Lo, tell us what's happening. So Malawians experienced significant déjà vu this Tuesday, September 16th, when they headed to the polls confronted with very familiar options. The main and frankly only viable presidential candidates were the incumbent, President Lazarus Chakwera, and former President Peter Mutharika. It was their 4th head-to-head. Now, I think by any metric, the Chakwera administration has been a huge disappointment, and early projections show that Malawian voters felt the same way. We won't have results for a while. The MEC has 8 days to call the presidential election, 14 for the parliamentaries, and the country's voting system is very much an analog, physically counting ballot papers kind of thing. But like I said, early indications are that Mutharika will finish ahead of Chakwera. The big question is rather, will he get more than 50% of the vote, or will the country, for the first time since the rules changed, head to a runoff election in 30 days? And it's perhaps unsurprising that Mutharika's DPP is leading Chakwera's MCP in earlier results. But again, no party looks set for a majority, meaning another coalition government is loading. That's interesting, Lo. So you've mentioned that Malawi is unusual in the fact that no party has achieved a majority since Hastings Banda first allowed multi-party elections in 1994. Is this true? Yes, indeed. And so Malawi has had a succession of coalition governments for more than 30 years now, and there's no reason to think that's about to change. Malawi is also notable for going through peaceful transitions of power multiple times now, and this election looks the same.
Now, Mutharika came into the election in a strong position, notwithstanding his age. Jevin, he is 85. Or his lack of vitality. He was often absent from DPP events and his appearances were carefully stage managed. Nós vamos falar sobre a situação de Venezuela. Estados Unidos, alguém diz que Estados Unidos não é a polícia internacional, por isso não deve interferir em assuntos internos de países. Graças a Deus, porque temos Estados Unidos e a Casa Branca. E eu gostaria que cada país agisse como o Donald Trump está a agir. Porque é totalmente inaceitável você ter governos traficantes de droga. É um governo, mas tem esquadrões de morte, crime organizado, tráfico de carnes humanas, narcotráfico. No caso do Maduro, por exemplo, o ditador da Venezuela. Ele é que governa Las Soles, no sul da América. Ele é que governa Las Soles, no sul da América. É a maior exportação da droga, cocaína, em toda a América Latina. E o maior alvo é Estados Unidos. Uma nação com quase 350 milhões de habitantes. Os jovens estão morrendo anualmente por causa de cocaína vindo do sul da América. Olha, a Casa Branca saturou com isso. Eu vou deixar esse artigo você ver, embora venha em inglês. Eu já falei que nós moçambicanos precisamos ter uma outra língua também para apoiar o português. Porque o português está a virar uma ilha, muito limitado. Mas enfim, vocês vão ver, porque se Donald Trump envia aqueles carros aquáticos que entra no mar, vira peixe, sai para fora, vira carro. É sério a decisão de Donald Trump contra o Nicolás Maduro. The United States has significantly escalated its military posture in the Caribbean theater as tensions with Venezuela continue to mount. In a bold demonstration of force, U.S. Navy landing craft Air Cushion 88 transported U.S. Marines and heavy equipment from Combat Logistics Battalion 8 during a high-profile amphibious landing exercise, while an FA-18 Hornet from Marine Fighter Attack Squadron 112 thundered overhead, providing simulated close air support. The operation was conducted under the umbrella of Combat Logistics Regiment 2, 2nd Marine Logistics Group, with forces projecting ashore from the San Antonio-class amphibious transport dock USS New York LPD-21, the chosen landing zone, the strategic Colombian coastline near Coveñas, directly across the Caribbean from Venezuela's northern shores. This exercise comes at a critical juncture. Washington's decision to stage such a high-visibility operation so close to Venezuela is widely interpreted as a calculated signal of resolve. While the Pentagon officially describes the event as a routine multinational training operation, defense analysts note the symbolism is unmistakable. The amphibious landing underscores America's ability to swiftly move Marines, armor, and logistical support forces into forward positions within striking distance of Venezuelan territory. Venezuelan President Nicolás Maduro has condemned recent U.S. maneuvers as provocations aimed at destabilizing the region. However, senior U.S. defense officials maintain that freedom of maneuver in the Caribbean and support for regional partners such as Colombia remain non-negotiable. Amphibious operations are a cornerstone of U.S. expeditionary warfare. The deployment of an LCAC capable of delivering troops, vehicles, and heavy weaponry directly onto contested beaches demonstrates not only logistical flexibility, but also combat readiness. Supported from the sea by USS New York, Marines of CLB-8 rehearsed rapid insertion drills, force-on-force scenarios, and integrated air support, mimicking conditions of a contested littoral battlefield. The inclusion of FA-18 Hornets from VMFA 112 amplified the realism of the exercise, simulating the type of air-ground coordination that would be essential in any confrontation near Venezuela. The Hornets flew low over the beachhead, their afterburners echoing across the Colombian coastline, a visceral reminder of U.S. air dominance. For Colombia, a staunch U.S. ally, hosting such operations highlights the growing security partnership with Washington. The Colombian Ministry of Defense emphasized that the drill enhances joint interoperability, deterrence posture, and readiness against transnational threat.
Yet the timing and scale of the operation cannot be divorced from the larger geopolitical context, the simmering U.S.-Venezuela confrontation. With Caracas maintaining close ties to Moscow, Tehran, and Beijing, the Caribbean has re-emerged as a flashpoint in global great power competition. The visible presence of American Marines practicing amphibious assault landings just across the sea from Venezuela sends a message not only to Maduro, but also to his international backers. Military analysts warn that the proximity of such drills risks miscalculation. Venezuela has already heightened its coastal surveillance and deployed additional patrol aircraft in response to the U.S. maneuver. While open conflict is not imminent, the strategic signaling is clear. The United States is preparing for contingencies that may demand rapid power projection into Venezuela's sphere of influence. For now, the amphibious thunder rolling across Colombia's Caribbean coast stands as both a rehearsal and a warning, a demonstration that the U.S. Navy and Marine Corps remain ready to answer any challenge on Venezuela's doorstep. In Caracas, the Maduro government reacted sharply to the amphibious drill. State media denounced the operation as an imperialist provocation, while the Venezuelan Armed Forces, FAN-B, claimed to have intensified coastal defense patrols. Reports from Venezuelan defense outlets suggest that fast attack boats, coastal missile batteries, and Su-30 fighter aircraft have been placed on heightened alert status. Defense Minister Vladimir Pedrino Lopez declared that Venezuela would defend every inch of its sovereignty, warning that any U.S. military activity near its borders would be met with a firm and proportional response. Olha, pronto. Você pode observar que eles prepararam bem esse ataque contra a Venezuela. Eles prepararam bem esse ataque e conseguiram um acordo militar com a Guiana. A Guiana é uma nação que está perto aqui, do norte do Brasil, faz fronteiras também, está o Peru ali, você tem Venezuela, essas nações mais no interior, a Bolívia. A Guiana aceitou o acordo militar, então já tem base americana, base militar americana. O Paraguai, que é o maior negócio, para quem quer fazer negócio, é o país que você tem tudo no sul da América, mais que o Brasil, que é a sede da economia do sul da América. Já aceitou a base americana. A República do Equador, lá para o Pacífico, já aceitou a base americana. Há poucas horas está se a anunciar a chegada de todos esses marinhas militares e carros aquáticos na Colômbia, porque a Colômbia tem cooperação militar com os Estados Unidos. Portanto, Maduro está cercado. Maduro está cercado, nem o Irão, nem a China, nem a Rússia vai conseguir salvar eles. Graças a Deus, muito obrigado por estar comigo. Um dos piores erros que agora a Frelimo quer cometer e já está cometendo, é um dos piores, porque o primeiro erro foi não mudar a liderança do Comitê Central para a Juventude da Frelimo. Continua a entregar velhos de 80, 90 anos. É uma desgraça na Frelimo isso aí. Eles têm ideias falsas, ideias caducadas. Eles são radicais para nada. E eles vão perturbar todas as ideias boas do chefe do Estado, Daniel Chapo. Porque se você começa a mexer com as televisões, as televisões serão fechadas. Portanto, a mídia que critica o governo. Não tem como você perseguir a mídia privada. Porque em democracia, a maior vitamina da democracia é a liberdade de expressão. A vitamina maior da democracia, a glândula, hein? O sistema nervoso clássico, vou dizer clássico, o mais preciável, é a liberdade de expressão, a liberdade de culto. As pessoas precisam cultuar Deus, as pessoas precisam criticar aquele que está errado, porque até Deus, que não tem pecado, é o dono do universo, ele é criticado por bandidos, e ainda permite eles viver na terra. Como é que, portanto, o partido no poder, a Frelimo, não vai ser criticado? É na crítica que você constrói o futuro. Sabe que a maior parte das coisas que a Frelimo precisa para aplicar no governo do dia a dia estão com a oposição. É preciso escutar a oposição. A oposição tem coisas boas para poder se aplicar no governo, o dia a dia.
isso será o desastre em Moçambique. Mas aí já testifica, né? 50 anos no poder. A mesma coisa em Gabão, no Gabão, Libreville. O filho de Omar Bongo subiu ao poder. Nas eleições ele disse que não queria jornalistas internacionais para fazer cobertura das eleições. Os militares da sua própria família deram um golpe de Estado contra ele. Como é que você vai fazer democracia sem jornalista? Mesma coisa no Benin. Mesma coisa aconteceu, começaram a criticar todos os jornalistas no Mali. Agora é Alassane Ouattara na Costa do Marfim. Olha, estar muito tempo no poder é porcaria. 50 anos de poder na Frelimo, na verdade, precisa perca da visão. Isso é perca da visão. Eu iria dar conselho ao chefe de Estado, recua com isso aí. Porque ainda creio que depois de Donald Trump varrer o mundo, Donald Trump vai entrar em Moçambique. Sobre a matança depois das eleições, aquelas 600 pessoas, Donald Trump há de vir aqui. Há de vir aqui. Toda essa ditadura está sendo feita aqui. Há de vir aqui. O secretário-geral Rubio, na Casa Branca, disse: já tiramos as instituições que davam doações a Moçambique, milhões de dólares. Tiraram mesmo. Na educação, no SIDA, HIV-SIDA. Tiraram tudo. Tiraram tudo porque eles dizem que não querem gastar mais com governos tiranos. Donald Trump há de vir aqui. Aqui alguém vai se entregar voluntariamente ou será pego mesmo pelo mar. Aqui. Nesse país. Muito obrigado por estar comigo. Veja as informações. Então eu vou deixar um pouco dos vídeos para você gozar. Você vai gozar das informações mais práticas. Eu já falei, nós damos notícias com o quê? Nós damos notícias com comentários. Nós não vamos fazer notícias vazias. Malau, caiu, Tchacuera. Ok? Veja as informações aí. Olha, o nosso presidente está de serviço na Beira. Obrigado, Venâncio Mondlane. Veja as informações aí. Venezuela está a voar. Porque todo o governo bandido, até no Brasil, a Casa Branca está para oficializar o PCC, Primeiro Comando Central, e o Comando Vermelho. São os dois grandes que até o governo do Brasil não consegue lhes controlar no Rio de Janeiro e em São Paulo. Estão para ser considerados terroristas, não organizações criminais, mas terroristas, para que os Estados Unidos possam invadir o Brasil. Olha, Donald Trump vai varrer esses presidentes malucos, porque muitos estão lá no parlamento, lá no parlamento, eles estão recebendo dinheiro do PCC. Eles estão a viver com dinheiro do Comando Vermelho. Você já viu o contrabando que fizeram nas garagens de combustível, poços de combustível, como diz o português brasileiro. Eles arrecadaram bilhões de reais. Bilhões, são trilhões de meticais. Em poços de combustível, prostituindo os combustíveis. Donald Trump vai varrer. Muito obrigado por estar comigo. A esta hora, Deus te guarde em todo lugar onde você está. Eu amo vocês e eu volto já para vocês. Volto já. The presidents of South Africa and the Democratic Republic of Congo met in Pretoria yesterday. According to an update on the official South African government's X page, Cyril Ramaphosa and Felix Tshisekedi were expected to discuss issues of mutual interest and look at ways to strengthen ties. The Congolese leader, who was accompanied by some members of his cabinet, arrived days after a peace conference hosted by the foundation of former South African President Thabo Mbeki. The DRC government declined to attend that event because members of the M23 rebel group were present. The Congolese army has been fighting the M23 in the country's east for months now, with peace efforts ongoing. More than 50 targets overnight, primarily in Gaza City, with combined air, artillery, and special forces zeroing in on Hamas tunnel networks and command cells. Local authorities claim at least 30 Palestinians killed in recent strikes, including 19 in Gaza City, as airstrikes targeted terror infrastructure. Ground forces continue to slowly expand areas of IDF control of Gaza City. Tens of thousands of Gaza City civilians are on the move, heading south along a new evacuation route opened by the IDF. An estimated 400,000 civilians have left Gaza City and headed to humanitarian zones opened by Israel in the south, with a new route on the Salah al-Din highway opened to alleviate gridlock on the coastal road.
Some 600,000 civilians remain in Gaza, and many say they do not plan to leave. Israel warns the operation will continue until Hamas is stripped of control over Gaza City, and the mission is clear: end Hamas control and military capacity and bring the hostages home. Joseph Goebbels, the Nazi propaganda minister, said that the bigger the lie, the faster it will spread. Well, somebody has fabricated a monstrous big lie that Israel had something to do with Charlie Kirk's horrific murder. This is insane. It is false. It is outrageous. Charlie Kirk was a giant, a once-in-a-century talent who defended freedom, defended America, defended our common Judeo-Christian civilization. Charlie loved Israel. He loved the Jewish people. He told me so in a letter that he sent me just a few months ago. One of my greatest joys as a Christian, he said, is advocating for Israel and forming alliances with Jews to protect Judeo-Christian civilization. Certo, tá certo, meus irmãos, em todos os lugares que vocês estão, eu já estou a despedir vocês. Esta é a revista global das notícias. Lembra que você está em simultâneo com a Rádio Azaf. Rádio Azaf você pode escutar 7 dias da semana. Olha, 24 horas sem parar no dia. Entra em www.azaf.com. Lembra que o Azaf é com Z. A-Z-A-F-E.